Gente, a gente já fez a reação do trailer de Homem-Formiga e Vespa Quantumania, já falei um pouquinho sobre isso no vídeo de reação, né? Falei um pouquinho sobre o trailer aí, umas primeiras impressões de 2 minutinhos, só que agora a gente vai fazer a análise completinha, então vou assistir com vocês aqui de novo e pontuar algumas coisinhas sobre esse trailer. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e sem enrolação, bora para uma análise minuciosa do trailer de Homem-Formiga e Vespa Quantumania, o novo trailer, né, que saiu durante um jogo do college ali, do futebol americano. Bora. You're an interesting man, Scott Lang. You're an Avenger. You have a daughter. Ó, dá pra ver um pouquinho aqui que o Kang, ele já sabe da vida do Scott, ele está atrás especificamente do Scott. Não dá pra saber se isso é quando o Scott já caiu lá no Reino Quântico ou se o Scott ter ido ao Reino Quântico já foi o começo de alguma armação do próprio Kang. O que dá pra ver é que o Scott ainda tem muito a Cassie pequenininha no coração dele, né? Porque como a gente já falou na análise de primeiras impressões, ele deve se ressentir pelo tempo que ele ficou ausente ali entre Guerra Infinita e Ultimato. Então isso ainda deve pegar muito ele, até porque a Cassie aqui, a gente vai ver no trailer, era aparentemente uma delinquente agora, né? Tava presa e tudo mais. Então o Scott deve se cobrar muito por conta disso. But you've lost a lot of time. Aí, ó. Like me. We can help each other with that. Esse portal, ele foi aberto, a gente já viu no outro trailer, pela Cassie e pelo Hank Pym, né? Eles estavam trabalhando juntos ali numa dinâmica de avô e neta. Eles não são avô e neta de verdade, né? Biologicamente, mas eles devem viver assim, até porque a Hope deve ser como a mãe da Cassie nesse momento, né? Uma das mães, porque a outra mãe dela também tá viva. Mas eles devem ter essa dinâmica familiar aí, eles estavam fazendo isso aí. E o portal acabou abrindo, mas pode não ter sido uma falha deles e sim algo feito do outro lado da porta, né? Então a gente vê muito isso. O Kang pode ter manipulado de certa forma alguma coisa para induzir isso a acontecer, né? Who are you? I'm the man who can give you the one thing you want. Interessante ver aqui, de novo, nos quadrinhos o Kang não tem o rosto azul, gente. É o traje dele. E aqui foi adaptado extremamente fiel, tá? O traje que dá a ele essa capa azul, né? Vocês estão vendo aí o traje abrindo e fechando. Maravilhoso, maravilhoso. E aí ele fica com esse aspecto azul quando ele está com o traje. Quando ele está sem o traje, ele é um humano comum, descendente aí do Reed Richards, por isso que ele é genial. Tá fiel demais, esse Kang tá maravilhoso. E a imposição do Jonathan Majors é algo impressionante. What's that? Time. Então a gente vê que ele vai seduzir o Scott Lang oferecendo tempo, ou seja, oferecendo a ele a chance de voltar no tempo para passar mais com a Cassie, né? Para ficar mais com a Cassie, para cuidar dela enquanto ela cresce, no tempo que ele perdeu e que ele deve se cobrar. Uma outra coisa é que neste momento a gente viu uma cena lá na CCXP que nessa conversa mesmo o Scott fala: eu acho bom você não se meter comigo porque eu sou um vingador. E aí o Kang fala: um vingador? Eu já matei você antes? Porque o Kang, né, ele já apareceu e já viveu em diversos momentos da linha temporal e já deve ter cruzado com diversos Vingadores de outras realidades e matado algum deles. A gente vê as cicatrizes ao rosto do Kang e tudo mais. E uma outra coisa que eu já falei na análise do primeiro trailer é que dá pra ver muito a diferença de vivência deste Kang com aquele que permanece, que são variantes da mesma pessoa, no tom de fala, na forma de levar as coisas e no jeito de imposição de postura mesmo. Não precisa nem ouvir ele falar pra gente já ter muito mais medo dele do que a gente teve do aquele que permanece, que já era um Nathaniel Richards mais cansado, mais pacífico, né? Então a gente já consegue ver muito a diferença nas duas variantes. E tá sensacional. Aqui é o reino quântico, né? É o reino que ele montou dentro do reino quântico. Então ele tem um domínio ali dentro do reino quântico. E isso daqui é todo o exército, toda a força dele. Ó, o que a Janet está falando aqui é bem importante. Ele pode reescrever a existência, então ele pode alterar as coisas do jeito que ele quiser, assim como aquele que permanece fazia. Ele ia alterando as linhas do tempo para que tudo formasse uma história circular, né? Do jeito que ele queria. Então ele falou: a gente vai reescrevendo o tempo até que a história seja
perfeita a ponto de não ter mais ramificações. Era isso que aquele que permanece fazia, só que ele tinha um propósito pacífico nisso tudo, enquanto o Kang quer fazer isso para que ele se sobressaia de alguma forma, para ele conseguir um objetivo dele de dominação. And shatter timelines. Ele pode cortar linha do tempo, então ele dividiu uma linha do tempo aqui em duas, ó, no momento em que o Scott se torna 2. Não é que ele se tornou 2, é que neste momento provavelmente o Kang está dividindo linhas do tempo, então cada um deles vai ter um desfecho. Então pode ser que neste momento o Kang esteja mostrando ao Scott o que pode acontecer com ele. Tá? Então ele, vou mostrar pra você o que pode acontecer com você se você me enfrentar. E aí um Scott vai ver o que aconteceria com o outro. Basicamente pode ser isso, acredito que sim. Mas dentro do reino quântico é uma maluquice de linha temporal, de variante, de linha do tempo adjacente que vai se formando lá, a ramificação e tudo mais. Então essa é a loucura que o Kang domina muito e que a gente vai ver acontecendo nesse filme aqui. Inclusive, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o Kang, a gente fez um vídeo também falando da história do personagem nos quadrinhos e como pode ser que vão mudar um pouquinho dentro do CM. E de novo, a Janet ela já conhece o Kang, por quê? Porque a gente lembra que o Scott, o Hank e a Hope acharam ela presa no reino quântico. Então ela estava presa há muito tempo no reino quântico, eles foram até lá, conseguiram resgatá-la e trazê-la de volta. Neste tempo que ela ficou lá, ela conheceu o Kang e ela aprisionou o Kang ali. Então ela foi muito esperta, conseguiu fugir dele e deixá-lo preso lá. Ele precisa do Scott para conseguir sair. É isso que ele quer, seduzindo o Scott com essa proposta, oferta de tempo aí. Só que a Janet sabe tudo que ele é capaz, conhece ele e não quer deixar o Scott fazer isso. E nessa cena aqui, é importante, a gente vê que a Cassie tá sendo levada pelos guardas. A Cassie, ela tá em Ultimato, só que é outra atriz que interpreta. Eles mudaram a atriz pra ela ficar mais parecida com a estatura, pra ficar mais parecida com a Cassie pequenininha e com a personagem nos quadrinhos também. E aqui ela tá sendo levada por guardas do reino do Kang. E aqui atrás nós temos a primeira vez que aparece o MODOK no trailer. Não é aquela vez que ele aparece já robô, é aqui que ele aparece pela primeira vez. É bem interessante, vou dar uma passadinha rápida aqui pra vocês verem um negócio. O MODOK é o Corey Stoll. O Corey Stoll, ele fez o Jaqueta Amarela no primeiro Homem-Formiga. Aqui dá pra ver bem a cara dele. Então, o que acontece com o Jaqueta Amarela no primeiro Homem-Formiga? Ele é derrotado pelo Scott e diminui até sumir. Aquele momento ele vai pro reino quântico. E essa ida dele ao reino quântico transformou ele em MODOK. A gente não sabe como levou isso, né? Ele teve que se adaptar ali, teve que viver ali. E provavelmente ele conseguiu sobreviver dentro deste corpo do MODOK aí, e alterando suas tecnologias. Ele ainda pode ter uma relação com a Ima, e aqui aparentemente ele trabalha junto com o Kang. Então ele pode ser um dos generais do Kang, ele pode ser um cientista do Kang. Tudo bem que o Kang é mais inteligente que ele, mas ele tem alguma função ali, e ele não é um simples guarda, né? Ele deve ser o vilão secundário desse filme aqui. E é o mesmo personagem do primeiro Homem-Formiga, só que agora o Jaqueta Amarela é outro vilão, é o MODOK. I just lost so much. He can give us a second chance. Então eles vão mostrando essas transições do Scott com a Cassie pequena e com a Cassie já adolescente, e o Scott falando, mano, eu não ligo pra quem ele é, eu só perdi muito. Então, nesse momento, aparentemente o Scott tá tendo uma discussão com a Janet, né, brigando com a sogrona ali, e, mano, ele tá tipo, porra, eu não me interessa nada, eu quero só ter o tempo com a minha filha de volta. Ele vai perder um pouquinho da razão aqui, só que aí aos poucos, ao decorrer do filme, ele vai vendo que o Kang é um vilão, né? Esse reino quântico tá lindo, mano. Olha essa viagem, olha essa brisa aqui. Um monte de tentáculo, não dá pra saber o que é. Um monte de buraco que pode ser cada um desses aqui, uma linha do tempo. Então pode ser que o Scott tenha visto a Cassie pequena nessa e tá se jogando pra lá, pra voltar em certo momento. Então, sei lá, é uma viagem, só que é visualmente maravilhoso. É muito, porra, é muito legal, velho. 17 de fevereiro, aqui no Brasil um dia antes, é 16, quinta-feira. Olha esse bicho, isso aqui dá uma sensação de Avatar também, de Pandora, muito louco, mano. Olha essa água azul aqui saindo, esse bagulho. Ele tá rompendo uma parada do reino quântico. Esse azul também é a energia que o Kang usa, né? A gente vê muita energia azul, então dá a entender que o Kang está tirando energia do reino quântico. Ele tira a força dele, sugando energias do reino quântico, né? Aparentemente essa energia azul que sai da água aí com esse bicho aqui voando é semelhante aos raios de luz azuis que saem dos poderes e também do traje do Kang. Então todo esse traje dele
de viagem no tempo, de viagem em dimensões, que deixa o rosto dele azul, provavelmente foi feito dentro do reino quântico, usando energia do reino quântico, e por isso que é azul também toda a energia que ronda a tecnologia dele. Let me make this easy. E a Janet já sabe sobreviver aí, então aqui tá a Janet, a Hope e o Hank. Eles devem estar tentando impedir o Scott de fazer alguma coisa. A gente viu no outro trailer também que o Scott e a Cassie estão separados da Janet, do Hank e da Hope, né? Então a Janet deve estar guiando os outros dois para que eles impeçam o Scott de fazer merda. Easy for you. You will bring me what I need. Or everything you call a life will end. Aí, ó, isso daqui já é num outro momento do filme. O Kang falou, você vai me trazer, deixa eu te explicar direitinho, você vai me trazer o que eu quero, ou tudo que você chama de vida vai acabar, né? Então, chegou um momento que o Scott pode ter passado a desconfiar um pouco dos propósitos do Kang, das motivações do Kang, e tentou desistir. E aí o Kang parou com o discursinho sedutor, né? Coisa de político, ele parou de tentar seduzir e, mano, partiu pra verdade ali assustadora. Mano, vai ser do jeito que eu quiser, pronto, acabou. Né? Aquele papinho bonitinho lá era só pra trazer você pro meu lado. Agora que você já tá aqui comigo, ou você faz o que eu quero, ou você tá fudido na minha mão. Basicamente é isso que o Kang tá falando pra ele aqui. Ó, presenciem o começo. Olha isso daqui, mano. Olha o poder desse Kang, olha tudo que ele tem aqui. Isso aqui tudo deve ser domínio dele, tá ligado? Porra, muito foda, muito foda. Olha aí, isso aqui é tudo dele, aquela energia azul de novo. A energia azul que a gente viu saindo de um mar do reino quântico, que deve ser energia natural do reino quântico e que move toda a tecnologia do Kang. E aqui no fundo a gente vê esses anéis com umas escrituras, que de novo, já falei isso no outro trailer, vou repetir aqui para quem não viu a análise do outro. Parecem as escrituras dos anéis do Shang-Chi e dos braceletes da Kamala, ou seja, aqueles dois itens, aqueles 12 itens, né, porque são 10 anéis e 2 braceletes, embora a Kamala só tenha um, eles estão diretamente conectados ao reino quântico. Isso aí dá pra gente afirmar, mesmo sem ter visto o filme ainda. Provavelmente esse filme vai falar mais sobre isso, mas dá pra gente afirmar. A Kamala não sabe de onde veio os braceletes dela. No final do filme, ela troca de lugar com a Capitã Marvel. E já falaram que o plot inicial de The Marvels vai ser isso. Elas duas trocando de lugar e a Mônica Rambeau também trocando com elas. E elas tentando decifrar o que tá acontecendo. E é por conta do bracelete. Então o bracelete é foco principal do começo de The Marvels, que vai ter conexão aqui com Homem-Formiga e Vespa Quantumania por conta da energia que vem do reino quântico. Já os anéis do Shang-Chi, na cena pós-créditos de Shang-Chi, tem a Capitã Marvel, tem o Hulk, tem todo mundo ali numa sala conversando com o Wong e com o Shang-Chi ali. E eles falam, ó, quando você usou os anéis, eles mandaram uma mensagem para algum lugar que a gente não sabe onde é. E a Capitã Marvel falou, não é de nenhum planeta que eu conheço. O Bruce falou, não é de Wakanda, não é Vibranium, não é nada, não é de nada que eu conheça também. E aí ficou nessa. Ele estava mandando um sinal pro reino quântico. Aquele sinal que que os anéis do Shang-Chi mandaram pro reino quântico podem ter acordado o Kang de alguma coisa, de alguma prisão que a Janet tenha colocado ele. E aí ele conseguiu manipular de lá mesmo a Cassie, manipular o experimento da Cassie para levar o Scott lá pra dentro. Pode ser essa conexão que a Marvel sempre soube fazer muito bem, principalmente lá na saga do infinito, né, que nessa fase 4 se perdeu um pouquinho, mas que a Marvel provavelmente vai retomar, de um filme se ligando com o outro em pequenos detalhes que a gente vai percebendo, só se a gente assistir com atenção. Ou se vê a Oficina também, então se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui, porque a gente não deixa passar nada. Aqui de novo, ó, Scott e Cassie sozinhos fugindo de um bombardeio, então aqui já deve ser a hora que ele falou, mano, quer saber? Minha filha tá aqui comigo mesmo, não quero nada de passado não, vou viver com ela e foda-se, não vou fazer o que você tá pedindo. Conseguiu, ou ela tava aprisionada, foi presa pelo Kang, o Scott conseguiu salvá-la e tá fugindo daqui, sei lá. This is all my fault. E aí a Cassie se falando, isso é tudo minha culpa, não sei o que, se sentindo culpada por tudo isso, porque inicialmente o experimento que levou eles pra dentro do reino quântico foi um que ela fez com o Hank, né? Só que, pô, o Hank é um gênio, devia ter... Então, por isso que eu acho que foi algo que o Kang fez ali que influenciasse o teste dela dando errado. Essa descaracterização total do Homem-Formiga aqui, dele se desmontando, dele desfacelando aqui, parece com dois momentos que o Thanos faz em Guerra Infinita contra os Guardiões da Galáxia, né? De picotar o pessoal, e o que a Wanda faz com o Reed Richards em Doutor Estranho Multiverso da Loucura.
A Wanda tem a energia vermelha, que é a energia da joia da realidade, né? E o Thanos usa a joia da realidade também para fazer isso. E aqui nós temos um ambiente vermelho. Pode ter alguma ligação com o Kang ter a capacidade de distorcer a realidade. É basicamente isso que ele tá fazendo. A gente vê vários Scott Lang aqui no canto. Tem um monte de Scott Lang aqui correndo. E um que ficou gigante está sendo obliterado pelo Kang. Isso também, no mínimo, dá a entender que o Kang ele tem o domínio de alterar a realidade dentro do reino quântico o quanto ele quiser. You may not want her to watch this. We had a deal. Ele fala, ó, talvez você não queira ver isso. Eu acho que ele tá falando isso para a Cassie, não pro Scott. Então ele vai começar a brigar com o Scott, sair na mão e vai falar pra Cassie, ó, talvez você não queira ver isso, porque eu vou matar o seu pai agora. E sim, sinto muito informar vocês que muito provavelmente o Scott Lang vai morrer nesse filme. Como eu já disse na reação do trailer rapidinho, é um plot que acontece nos quadrinhos. Que o Kang mata o Homem-Formiga e a Cassie fica tentando trazer o pai dela de volta a todo custo lá. Então, é mais focado nela. Então, ela pode ser uma participante bem importante da saga do multiverso. Não nesse filme, esse filme deve acabar com o Scott morrendo, mas a Cassie deve ser importante para juntar os Jovens Vingadores e para ir nessa busca por reparar algo que ela se culpa muito por ter feito na linha do tempo. O Scott falando que eles tinham um acordo, que o Kang vai quebrar, obviamente, porque ele é um vilão. E olha esse Kang aqui, mano. Energias azuis saindo de um bracelete que vão direto pra mão e ele lança isso. E o capacete formando, e olha essa roupa. Isso aqui é fidelidade aos quadrinhos, sim, 100%. 100% impecável. E ali o Scott apanhando já na mão também, né? E aqui o MODOK numa forma mais robótica dele. Então, o Corey Stoll, né, o Jaqueta Amarela, ele vai ter aquela forma mais vulnerável, que tem o rosto dele aparecendo, e ele vai ter também uma forma mais protegida, mais tecnológica, que ele deve usar em combate, né? Que é essa forma aqui também. Perfeito aos quadrinhos. Eu vi muita gente reclamando no Twitter, ai meu Deus, que MODOK horrível, não sei o que. E é óbvio que ele é horrível, ele é assim nos quadrinhos, você queria o quê? Tá perfeito. Tá realmente perfeito e muito fiel. Tudo nesse filme está muito fiel ao que a gente vê nos quadrinhos, visualmente falando. A origem do MODOK foi alterada aqui. Nos quadrinhos ele não tem essa ligação com o Jaqueta Amarela, mas, visualmente falando, ele está perfeito. Quem tá reclamando queria o quê? Não sei, tá ligado? Vamos voltar. E aqui, ó, o Kang saindo na mão, na reação do trailer, eu achei que, sei lá, ele ia desmontar o traje dele pra ficar melhor pra ele sair na porrada, né? No estilo lá de Creed mesmo, que ele vai ser o vilão de Creed também e tal, tudo mais. Mas, vendo de novo, só um lado tá sem a armadura. Então, o Kang também tomou um atrasinho do Scott, tá? Então eles saíram na mão pesado aqui, e não foi unilateral não, só o Kang batendo não. O Scott também sentou a mão, também saiu na porrada e também deu um prejuizinho pro Kang aqui. A Vespa salvando o Scott deve ser também no momento final, só que aqui a gente vê que o traje dele está intacto. E na luta final com o Kang ali, o traje dele não está intacto. Ele tá nem sem o capacete que ele já perdeu, que foi arrebentado. You thought you could win. Aí, ó, você achou que você poderia vencer e o Scott indo pra trás, tipo, fugindo já no final das forças ali. Mas ainda vai ter mais, né? Ainda vai ter mais treta porque aqui ele ainda tá com o capacete. Então é bom pra gente medir os momentos ali com ele com o capacete e sem o capacete. Ele com o capacete, o Kang já tá sem o braço ali, sem a parte da armadura no braço direito. Pisou na formiga, hein? We both just have to lose. Ó, ele tomou um golpezinho de luta aí. O Kang deve ser especialista em artes marciais, até porque ele tem todo o tempo do mundo, né? Ali dentro do reino quântico. E o Scott fala, eu não tenho que ganhar. Só que nós dois temos que perder. A única coisa que eu preciso é que nós dois percamos, né? Então o Scott tá tomando uma surra. Na porrada franca, pancadaria franca, nenhum deles tem super força, é super soldado nem nada. Eles são a força de um humano mesmo. E eles estão saindo na mão franca ali. O Kang tá, mano, muito forte. O Jonathan Majors ficou muito forte pro papel. Lembra que eu já falei isso também de reação. Ele ganhou muito peso pra Creed, mas ganhou mais peso ainda pro Kang. Então, essa força física dele vai ser usada, vai ser explorada aqui nesse filme. E a gente já tá vendo muito isso. Aqui de novo aquela viagem de um monte de Homem-Formiga. Então, nos primeiros filmes a gente viu um monte de formiguinha levando o Homem-Formiga. Aqui é um monte de Homem-Formiga e a Cassie gritando pra salvá-lo e ele pedindo desculpa pra ela. Deve ser no momento em que ele já viu que não vai dar nada, que ele já tá sem força, que ele vai morrer, que ele falhou na missão. I'm sorry.
Olha isso, cara. Olha esse visual do Kang. Isso aqui é puro quadrinho. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é arte. Isso aqui é arte. E a energia azul que a gente falou, né? Olha esse capacete. Olha esse visual, mano. Que coisa maravilhosa. Puta merda. Que coisa linda. Que coisa linda, cara. E aqui, ó, todo o reino do Kang no reino quântico, aí os domínios do Kang, eles têm anéis. Eles são formados por anéis, por estruturas circulares, né? Então é bom a gente reparar isso também. Bom, gente, a análise do trailer é essa. Vocês mandaram perguntas lá no Instagram que eu vou responder em outro vídeo sobre esse trailer e sobre o que eu acho do filme. Então já ativa o sininho, se inscreve no canal e manda esse vídeo aqui pros seus amigos que também não querem perder os detalhes de Homem-Formiga e Vespa Quantumania, saber tudo desse trailer pra já ir pro filme preparadinho. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.